Então, pessoal, vamos lá, bem-vindos de volta aqui. Vamos estudar aqui mais uma propriedade, tá? Termodinâmica, tá? Extremamente importante para a análise de ciclos termodinâmicos reais, tá? Principalmente ciclos onde a substância sofra transformações de expansão, compressão, tá? Que é a entalpia. Tá? Ela é uma quantidade de energia, tá? Devido a uma quantidade de matéria, uma quantidade de energia, por enquanto. Tá? Vamos imaginar aqui, a princípio, uma quantidade de matéria, tá? Com determinada massa, tá? Em dois momentos, momento 1, momento 2. Tá? Vamos dizer que é a mesma massa. Tá? Sendo que no primeiro estado, nós temos ela estaria a uma temperatura 1, uma pressão 1, possuiria uma energia interna 1 e teria um volume, né, dada a sua forma, V1. Tá? Como visto anteriormente, os ciclos termodinâmicos eles vão estar sofrendo processos. Tá? Esses processos normalmente são do cunho de compressão, expansão, aquecimento e resfriamento. Tá? Existem algumas formas de cada um desses processos acontecerem, tá? Então, colocando de forma nesse momento bem ampla, tá? Bem resumida, vamos colocar essas quatro aqui, tá? Então, passando para o segundo estágio, ela teria uma temperatura 2, pressão 2, uma quantidade de energia interna 2 e um volume 2, C2. Tá? Então, a quantidade de possibilidades de interações entre a quantidade de energia interna, tá? e a energia devida ao volume e a pressão contida na determinada matéria são muito a possibilidades são muito grandes, tá? Então são incontáveis. Então, de uma forma a reduzir os cálculos e se concentrar na quantidade total de energia dessa porção de massa, tá? Daquele sistema, surge a ideia de entalpia, tá? Que veio para a gente como sendo a quantidade de energia que um sistema teria devido à energia interna, mais a quantidade da energia devido à pressão vezes o volume. Tá? Tudo essas são propriedades. Tá? Analisando a questão dimensional aqui, as unidades, nós temos que a entalpia ela está em joule, ela é energia, tá? Energia interna ela já está em joule também, tá? E aqui a gente tem a multiplicação de Pascal, que é a unidade de pressão, tá? Sendo multiplicada por metro cúbico, que seria a unidade de volume. Essa multiplicação dimensionalmente se transforma em joule também. Tá? Um joule, como a gente já viu, tanto na resistência dos materiais e outras disciplinas, nós vimos que um joule ele vamos dizer assim, até pouco, tá? Dado no mundo real. Então, o mais comum é se trabalhar com quilojoules, tá? Que é 10 a terceira joules. Também. Então, imaginando aqui um fluxo de matéria em uma tubulação, onde a gente teria um manômetro e um termômetro, nós poderíamos extrair a pressão e a temperatura do fluxo, do fluido que está passando aqui dentro. Com a pressão e a temperatura, tá? Pode-se, através de tabelas, determinar o valor da energia que esse sistema estaria possuindo, tá? Sem considerar outras formas, tá? Lembrando, a entalpia ela está considerando a energia interna e a energia devido à pressão pelo volume, tá? Uma questão de expansão ou compressão, tá? Alguma coisa movimentando, tá? Então eu consigo determinar esse quantitativo de energia sabendo duas propriedades termodinâmicas, tá? Medidas facilmente,
Então a gente tem uma quantidade de tabelas, a gente tem softwares até para celular hoje, facilmente a gente consegue isso, principalmente para água, tá? Que como a gente já viu, é um dos equipamentos, das substâncias mais utilizadas, tá? Lembrando que a ideia de vapor não tem nada de antiquado, ela é utilizada muito nos dias de hoje. Tudo bem? Então, essas propriedades podem ser determinadas a partir disso, através de gráficos, através de tabelas, softwares. Tá? Normalmente essas propriedades são baseadas em alguma temperatura de referência. A maioria dessas tabelas conhecidas em relação ao 0 graus Celsius. Também é comum a temperatura ambiente, tá? Que pode variar de país para país. Tá? Os softwares já são capazes de dar essas propriedades, essas entalpias, tá? Para pressão e temperatura, já corrigindo esses diferenciais de temperatura. Tá bem? Tá. Agora, quando eu falo em entalpia, muitas vezes fica complicado eu trabalhar com a total de energia no sistema. Tá? Não é, vamos dizer, amigável esse cálculo, não é fácil de fazer ele. Tá? E ele acaba não sendo tão prático. Tá? Então, para isso, surgiu a ideia da entalpia específica. Tá? O que é, a princípio, né? O que é uma grandeza específica? O que a gente vai entender por uma grandeza específica? Tá? Então, toda grandeza, quando recebe o termo específico, a gente está falando que é essa grandeza dividido pela massa. Tá? Então, não está mais importando saber quanto de massa tem. Eu sei que aquela grandeza vai ter um certo valor por unidade de massa. Isso traz uma vantagem porque eu posso trabalhar com frações infinitesimais, tá? Eu posso com volumes pequenos, e depois só saber o quanto de massa tem e fazer a multiplicação. Tá? A gente vai ver um pouquinho depois, isso vai ficar mais claro em exercícios. Tá? Então, vamos analisar aqui o seguinte. Nós tínhamos definido como U sendo a energia interna. Quando eu divido a energia interna pela massa daquela substância, dá origem à energia interna específica. Olha só, é bem lógico imaginar que a unidade também vai variar, vai mudar. Onde antigamente, a princípio você tinha energia interna em kilojoules, a energia interna específica passa a ser quilojoules por quilograma. Então, cada quilograma vai ter essa quantidade de quilojoules. Volume específico. Pela mesma lógica, não vamos passar muito tempo, seria o volume sendo dividido pela massa. Tá? Perdão aqui pelo erro. Pela massa. Mais uma vez, a unidade não vai ser mais metro cúbico. O volume específico vai ser medido em metro cúbico por quilograma. E aqui alguns podem não ter percebido, mas isso aqui seria o inverso da densidade. Tá? Então, o volume específico ele é trabalhado dessa forma. Quantos metros cúbicos você vai ter por quilograma de massa daquela substância? Então, a partir dessas duas grandezas, tá? E a relação anterior explicada, a gente tem a entalpia específica. Essa sim, ela é muito utilizada. Essa sim que vai estar nas tabelas. Tá? Que com a mesma lógica seria a entalpia dividida pela massa daquela quantidade de matéria. Tá? Então a entalpia específica seria igual à energia interna específica mais a pressão multiplicado pelo volume específico. Tá? Então, mais uma vez, a gente pode determinar a entalpia específica conhecendo a energia interna específica, o volume específico e a pressão daquela substância. Ou sabendo só a temperatura e a pressão, consultando através de tabelas ou gráficos ou softwares. Tá? Então,
E o valor do H minúsculo, da entalpia específica, ela pode ser determinada dessas duas formas. Tá? No mundo real, em ciclos, você vai ter basicamente pressão e temperatura sendo monitorados. Tá? Então o software já consegue calcular isso aí. Tá? Ele consegue pegar esses valores, tá? Gerar os valores de entalpia para aquele instante e ver o quantitativo de energia específica naquele local. Tá? Fluxo máximo. Isso aqui a gente já deu uma estudada, uma certa apresentação o que viria a ser um fluxo máximo na disciplina de acionamentos hidráulicos e pneumáticos. Tá? Então, vamos entender como fluxo máximo. O M com esse pontinho aqui em cima. Aqui vai uma outra curiosidade. Esse pontinho aqui em cima, pessoal, normalmente ele é acreditado a grandezas que estão variando pelo tempo. Tá? Elas dependem do tempo. Tá? Então, só a massa seria o M. E quando eu coloco esse pontinho em cima, ela passa a ser um fluxo. Tá? Você vai ter uma quantidade de massa passando pelo intervalo, em um intervalo de tempo. Tá? Olhando aqui nossa tubulação, tá? Eu quantifico a quantidade de massa em quilogramas que está passando aqui em intervalo de tempo. Então essa dá a ideia de uma massa em movimento, tá? Um fluxo. Tudo bem? Até mais, pessoal.